Você consegue imaginar um contrato de 25 bilhões de dólares ser cancelado por causa de um único gesto? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começou quando um simples RG caiu no chão. Não por acidente, mas porque um gerente o jogou com desprezo, sem imaginar quem era o dono daquele documento. O que parecia apenas uma humilhação silenciosa se transformou em um escândalo mundial e mudou para sempre o destino de uma CEO negra e de seu pai humilde. Antes de eu te contar como essa história explosiva terminou, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora sim, vamos para a história. Eu nunca vou esquecer daquela tarde. Até hoje, o som do estalo do documento batendo contra o mármore frio da recepção ecoa dentro de mim. Um simples RG, o RG do meu pai, arremessado como se fosse lixo. Foi esse gesto, tão pequeno para quem fez, mas tão gigantesco para quem viu, que mudou o destino de uma empresa, o rumo de uma fortuna e a vida de todos que estavam naquele salão de vidro e arrogância. Meu nome é Isabela Monteiro. Tenho 34 anos, pele negra herdada do meu pai, um homem simples que nunca se curvou ao preconceito, e os olhos firmes da minha mãe, que sempre dizia que dignidade não tem preço. O mundo dos negócios me conhece como a CEO da Aurora Holdings, um conglomerado que cresceu na contramão das expectativas, apostando em energia limpa e tecnologia sustentável quando ninguém acreditava. Naquela semana, estávamos prestes a assinar o maior contrato da história da empresa. Um acordo de 25 bilhões de dólares com investidores estrangeiros que poderiam transformar o Brasil em referência global em inovação verde. Mas antes de eu chegar ao salão de reuniões, um homem decidiu testar o peso do respeito. Meu pai sempre foi desconfiado dessas cerimônias luxuosas. Ele não gostava de aparecer em público. Dizia que seu lugar era na oficina mecânica, onde trabalhou por 40 anos, debaixo de carros, com graxa até os cotovelos. Mas naquele dia, ele decidiu me acompanhar. Quero ver com meus próprios olhos a filha que eu criei assinar um contrato desses, falou, ajeitando a velha camisa xadrez que insistia em usar. Eu insisti para que ele ficasse em casa, mas no fundo fiquei feliz. Era a prova viva de que toda a caminhada dele, todo o suor, toda a luta contra as portas que se fechavam por causa da cor da pele, não tinha sido em vão. Entramos juntos no saguão envidraçado do Hotel Imperial, onde o contrato seria assinado. O local parecia mais um templo do luxo do que um espaço de negócios. Lustres de cristal, paredes de mármore, seguranças engravatados em cada canto. Os investidores internacionais já estavam a caminho. O clima era de celebração contida, misturada com a tensão natural de uma negociação histórica. Mas foi ali, logo na recepção, que tudo aconteceu. Ele se chamava Henrique Prado, gerente-geral do hotel. Um homem de terno impecável, sorriso artificial e olhar que media as pessoas como quem pesa mercadorias. Quando passamos pela recepção, ele se aproximou, com aquela formalidade ensaiada, mas de repente parou. Boa tarde, senhores. O olhar dele percorreu meu vestido de alta costura, minha postura firme, mas logo se fixou em meu pai. E o senhor vai para onde? Meu pai, simples como sempre, respondeu com calma. Vou acompanhar minha filha. Henrique ergueu as sobrancelhas. Ele não esperava aquela resposta. Parecia não compreender como aquele homem de pele marcada, com mãos calejadas e roupa simples, podia estar ao meu lado naquele espaço. Sinto muito, senhor, mas este é um evento fechado. Vou precisar do seu documento para registrar a entrada. Meu pai, sem reclamar, tirou do bolso traseiro a carteira gasta, de couro desbotado, e puxou o RG. Eu ia intervir, mas antes que pudesse, Henrique pegou o documento com 2 dedos, como se tivesse medo de se sujar. Ele o olhou por alguns segundos, depois riu com desdém. Um RG velho desses? Disse em voz alta para que todos ao redor ouvissem. Não temos como aceitar algo assim. E então,
Num gesto rápido, jogou o documento no chão. O RG do meu pai deslizou pelo mármore polido e parou aos pés de uma das secretárias, que olhou assustada. Tudo ficou em silêncio. O saguão inteiro parou. Eu senti meu sangue ferver. Meu pai, com sua calma habitual, apenas baixou-se lentamente para pegar o documento. Seus dedos tremiam, mas não era de medo, era de humilhação. Eu olhei ao redor. Os fotógrafos que já se preparavam para registrar o evento, os jornalistas que esperavam declarações, todos testemunharam. Até mesmo alguns dos investidores que tinham chegado mais cedo viram a cena. Respirei fundo. Eu podia explodir ali, mas sabia que precisava de algo maior que a raiva. Precisava de dignidade. "O senhor sabe o que acabou de fazer?" Perguntei, minha voz firme, porém baixa, de forma que cada sílaba soasse como lâmina. Henrique tentou sorrir, desconcertado. "Senhora, eu só estava cumprindo as regras do hotel. É um protocolo." "Não", balancei a cabeça. "O que o senhor fez foi desrespeitar o homem que me ensinou o valor do trabalho. O homem sem o qual eu não estaria aqui." Naquele instante, um dos investidores estrangeiros, Michael Carter, CEO de um fundo americano bilionário, se aproximou. Ele tinha presenciado tudo. "Este é o seu pai?" perguntou, olhando para mim. "Sim", respondi sem hesitar. Michael olhou para Henrique com um desprezo frio. Depois se voltou para mim. "Isabela, se o mundo ainda trata assim um homem que é pai de uma das maiores líderes empresariais do Brasil, então não é com este hotel, nem com este gerente, que eu quero selar um futuro de inovação." E diante de todos, ele acrescentou: "Eu retiro nossa assinatura hoje. O acordo está cancelado." Foi como se uma bomba tivesse explodido. O salão se agitou, jornalistas correram, seguranças trocaram olhares nervosos. O hotel, que esperava ser palco de um contrato histórico, se tornara símbolo de vergonha mundial. A diretoria do hotel apareceu desesperada, tentando abafar a situação, pedindo desculpas. Mas era tarde demais. As câmeras já estavam ligadas. A imagem do RG caído no chão, do meu pai se abaixando para pegá-lo, do bilionário anunciando o cancelamento, tudo correria ao mundo em minutos. Henrique, pálido, tentou se justificar. Eu não sabia quem ele era." Eu olhei para ele e minha resposta foi gelada. "Esse é o problema. Você achou que precisava saber quem ele era para respeitá-lo." Naquela noite, as manchetes foram uníssonas. Contrato de 25 bilhões cancelado após ato de racismo em hotel de luxo no Brasil. O caso viralizou. Redes sociais, telejornais, debates. Meu pai, que sempre evitava holofotes, foi chamado de herói silencioso. Ele, claro, não gostou da exposição, mas me disse com aquele jeito simples: "Se minha humilhação serviu para mostrar ao mundo que ninguém é menor por causa da pele, então valeu a pena." Empresas se manifestaram, governos pediram explicações. O hotel sofreu boicotes. O gerente, obviamente, foi demitido, mas a lição ficou maior que as consequências imediatas. Meses depois, recebi uma ligação do mesmo Michael Carter. Ele disse: "Isabela, não cancelamos o investimento por causa da sua empresa. Cancelamos porque o palco estava errado. Queremos que esse contrato seja assinado no lugar certo, na oficina do seu pai." E foi assim que, em meio ao cheiro de óleo, as ferramentas penduradas em ganchos enferrujados e a simplicidade daquele espaço, assinamos o contrato de 25 bilhões. Os flashes dos fotógrafos iluminaram a pele enrugada do meu pai, que mal sabia onde colocar as mãos. Ele olhou para mim e disse: "Nunca imaginei que minha oficina seria cenário de algo assim." E eu respondi: "Pai, esse acordo sempre foi sobre você. Eu só dei continuidade ao que o senhor me ensinou. Hoje, sempre que me perguntam qual foi o maior dia da minha vida profissional, eu não falo de números, nem de títulos. Eu falo do dia em que o mundo viu que dignidade não tem preço.
Do dia em que um RG jogado no chão pesou mais que bilhões de dólares. E do dia em que meu pai, mecânico simples, mostrou que é possível derrubar muros inteiros com a força silenciosa do respeito. Porque no fim, foi exatamente isso que mudou tudo.